Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Deus abençoe você e sua família. Vamos refletir na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos refletir na palavra do Senhor do versículo 50 ao 58. 1 Coríntios, capítulo 15, do 50 ao 58. Vamos ler então a palavra do Senhor. O tema dessa mensagem é: sejam firmes e constantes. Diz assim, 1 Coríntios 15, 50 ao 58. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão ou ferrão? O ferrão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu parafraseei um pouco aqui, misturei um pouco das traduções que conheço de cabeça. Mas, irmãos, sejam firmes e constantes. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto, nesse versículo 58. Sejam firmes e constantes. Antes, irmãos, de analisarmos essas duas palavras, esses dois termos, firmes, firmes, e dois, constantes, temos que analisar esse contexto a partir do versículo 50, que trazem a nós o motivo de ser firmes e constantes na obra do Senhor. Eu hoje tenho motivo para ser firme na obra do Senhor? Hoje eu tenho motivo para ser constante na obra do Senhor? Sim. Paulo fala, irmãos, que os motivos para nós sermos firmes e constantes transbordam. Mas nós temos que entrar, irmãos, no Espírito. Como diz Paulo, não vivermos na carne, mas vivermos no Espírito, para vislumbrarmos as grandezas do Espírito e das coisas espirituais. Nós temos muitíssimos motivos para sermos firmes e constantes. Para muitos não. Pastor Jonathan, eu estou um pouco triste com uma irmã, com um irmão, por isso que eu não estou firme na igreja, e nem constante. Constante é continuar, sempre. Pastor Paulo, eu estou passando uma enfermidade, por isso eu não estou firme e constante. Eu não falo só de vir à igreja, não. Eu falo de estar firme em Deus, espiritualmente. Inclui isso, mas não só isso. Pastor Jonathan, eu tenho enfrentado uma tribulação muito grande, uma tribulação de cunho financeiro, de cunho sentimental. Eu tenho ficado triste, abalado, então eu já não tenho mais motivos
para ser firme. Eu não tenho mais motivos para ser constante na obra do Senhor. Irmãos, Paulo fala ao contrário. Ele diz assim: olha, as duas maiores dificuldades que o homem pode ter, o ser humano, são vencidas em Jesus Cristo: o pecado e a morte. Porque o ferrão, irmãos, diz aqui, que o ferrão da morte é o pecado e vice-versa. A força do pecado é a lei. Continuando. O ferrão da morte é o pecado. E Paulo diz: olha, mas graças a Jesus Cristo, nós vencemos o pecado e vencemos a morte. De que motivos mais nós precisamos para sermos firmes e constantes? Se nós, irmãos, vencemos o maior mal da humanidade, que é a morte, os maiores mal da humanidade, que um deles é o pecado, que causa destruição, divisão, e a consequência dele causa destruição generalizada, guerras, divisão de famílias, doenças. Se nós já vencemos, irmãos, os maiores males da humanidade, e Cristo venceu, nós precisamos de outros motivos para ser firmes e constantes? Então Paulo ele fala assim: olha, o aguilhão da morte, no versículo 56, é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então ele fala: o pecado é destrutivo. Os versos anteriores: o pecado mata, o pecado desfigura o homem, o pecado separa o homem de Deus, o pecado traz consequências, doenças, divisão da família, traz coisas horríveis para a humanidade em todos os sentidos. O pecado é uma desgraça. Desde que Adão cometeu o pecado, tem sido uma desgraça para a humanidade inteira. E a natureza, os animais padecem por causa do pecado, e esse mundo, irmãos, está sendo destruído pelo homem devido ao pecado, cheio de doenças, de poluição e outras coisas mais. O pecado é uma gravidade. E a morte, irmãos, a morte incomoda a humanidade. Não há um ser humano que viva nessa terra e que não é receoso da morte no sentido humano. Não um ser humano que viva nessa terra e não se pergunte por que veio ao mundo. Será que a sua vida vai acabar quando o seu corpo desfalecer? Porque a morte tem incomodado, intrigado a humanidade durante milênios e milênios, desde que o ser humano é ser humano. Agora Paulo diz o seguinte: olha só o cântico de vitória do versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá a vitória. Que motivos eu tenho mais, irmãos, depois de ele falar que eu tenho a vitória sobre o pecado e sobre a morte através de Jesus Cristo? Que motivo eu tenho mais? Para que motivo eu preciso mais para eu ser firme e constante? Não precisa mais de motivo nenhum, irmãos, isso é mais do que suficiente. Isso deve encher o meu coração de alegria, de gratidão. É por isso que ele diz: sejam firmes e constantes, porque vocês têm motivos para isso. Transbordam de motivos para isso, para serem firmes e constantes. E por que não são? Porque muitas vezes nós olhamos o mundo com a visão carnal e não percebemos a grandeza da graça que está em Jesus Cristo. Essa grandeza que nos torna vencedores, que nos torna triunfantes
sobre o pecado e a morte, que nos tira o medo da morte, o medo da destruição e nos torna vencedores acima de toda e qualquer dificuldade e torna o nosso coração em paz com Deus. Não importa se vivemos ou morremos, estamos com Deus. Nós temos uma morada no céu. Se nós, irmãos, não mudarmos essa visão de carnal para espiritual, não conseguiremos ver essa vitória que Jesus Cristo nos dá. Por isso que Paulo, irmãos, é tão vitorioso e tão triunfante. Quando ele apanha, é apedrejado, é preso, fica no cárcere de Roma até o fim da vida, embora seja uma prisão domiciliar, etc. Mas por isso que ele é triunfante, porque ele vê a vitória verdadeira em cima de todo o mal, em cima da morte, em cima de qualquer coisa, porque ele sabe que Jesus Cristo conquistou a vitória para nós e por nós. Irmãos, isso é mais do que motivo para eu ser firme e constante. Firme. Firme, irmãos, é não ser abalado por nada, é ter um pensamento firme e inabalável. Eu vou servir a Jesus Cristo, custe o que custar. Eu vou ser fiel a Jesus, custe o que custar. Isso é ser firme. O que é o contrário de firme? É o titubeante, é a areia movediça, que hoje eu digo assim: eu vou servir Jesus, custe o que custar, e amanhã eu já digo: eu não sei se compensa servir Jesus, não. Tem tantas tribulações, lidar com o ser humano não é fácil, né? Isso não é ser firme, irmãos. Ser firme é colocar um propósito dentro do seu coração, de servir a Jesus, custe o que custar. E constante, Paulo fala: sejam firmes e constantes. Constância, irmãos, é estar sempre fazendo, é estar sempre servindo. Não é um dia sim, um dia não, é sempre, é constante. Diz Jesus Cristo em uma parábola, capítulo 20 de Mateus, se não me engano: quem coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. O que eu deixei? Como é a vida sem Jesus? Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Isso é constância. Encha-se, irmãos, encha-se desse sentimento, porque ele conquistou a vitória. Nós não temos um, dois motivos, nós temos 1 trilhão de motivos. E esses 2 motivos são tão fortes que está sobre qualquer outra coisa. Eu e você vencemos o pecado e a morte. Você crê nisso? Pela fé, você crê que você venceu o pecado e a morte? Você crê que é invencível em Jesus Cristo? Que não importa o que aconteça, você vai vencer e é vencedor? Se você crê, seja firme e constante, e Deus sempre será conosco. Amém? Vamos orar ao Senhor. Aonde você estiver, me acompanhe nessa oração. Quem puder se levantar para orarmos ao Senhor. Abaixe a cabeça, feche seus olhos, oremos. Senhor Deus, de graça, bondade e misericórdia. Pai, nos ajude, faça o nosso coração transbordar dessa vitória que o Senhor conquistou na cruz. Faça nosso coração, Pai, pular de alegria por sermos mais do que vencedores, pelo fato de vencermos o pecado e pelo fato de vencermos a morte. Ah, Deus, como eu e meus irmãos precisamos, ó Pai, sermos cada dia mais firmes e mais constantes. Deus nos dê um coração grato
Um coração, ó Pai, espiritual, que sabe valorizar o que o Senhor conquistou na cruz por nós. Um coração, Pai, que sabe ver a vitória conquistada, que saiba valorizar essa vitória. Ó Deus, trabalhe no coração dos irmãos, para que, Pai, o sentimento de derrota, o sentimento de medo seja repreendido, e que o sentimento de vitória esteja na frente, Pai, porque o Senhor conquistou essa vitória para nós. Fortalece cada um dos cansados e nos ajude a cada dia a fazer a sua vontade. Essa é nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe.